No fundo, a minha vida, que eu acho que é o respeito que eu tenho por mim, é o trabalho que eu fiz com a obra de Bach. Eu, às vezes, fico até um pouco magoado quando eu vejo, por exemplo, o New York Times, outro dia, fez um artigo sobre Bach. E ele cita paralelamente com o Gould. E eu que fui inaugurar o Glenn Gould Memorial em Toronto, como pianista, ainda estava como pianista. O Said, quando escreveu o livro agora, o último livro, antes dele morrer, ele me cita como intérprete de Bach. Então, essa dificuldade eu tenho no Brasil. Mas eu procuro transformar a diversidade numa oportunidade para colocar a música, e não para ficar como um garoto propaganda de superação. Temos a pergunta do pianista Plínio Oliveira. João Carlos, ouvindo você falar, e em certo momento, acredito que as pessoas que estão em casa também ficaram emocionadas. Eu fiquei emocionado porque todos nós, artistas, enfrentamos algum tipo de dificuldade, de enfrentamento com o mundo. Porque, na verdade, eu li certa vez isso, eu achei bem bonitinho, que os artistas são como flores de rara beleza, que não poucas vezes passam desapercebidas e pisoteadas pela tropa. Então, de uma certa maneira, ao ouvir sobre as suas dificuldades, as pessoas, todos nós, pensamos também nas nossas dificuldades, que não são necessariamente físicas, às vezes são psicológicas, espirituais, emocionais, sociais. E ao ouvir, meu primeiro pensamento foi, por que eu não tive um professor assim? Mesmo, ao longo da minha vida, eu estou com 40 anos agora, lido com música desde os 9, e eu nunca tive um professor que fosse apaixonado verdadeiramente e com um coração tão dulcificado pela música. E a pergunta que eu lhe faço, depois de dizer como eu me sinto em sua presença, é: qual é, do seu ponto de vista, a importância pedagógica, educativa dos artistas? Eu trabalho muito com crianças, tenho um projeto social aqui em Curitiba, atende a mais de 100 crianças. O ano passado a gente fez concertos, apresentações para 6 mil pessoas, 4 dias, com 6 mil pessoas em cada dia, com a criançada cantando e tal, fora do Paraná, foi no interior de São Paulo. E as pessoas têm dificuldade em entender o que é que um artista está fazendo ali. Muitas vezes a pessoa diz assim, mas por que você está aqui com essa criançada? E eu lhe pergunto, porque você também está envolvido no projeto social, queria ouvir a sua opinião sobre isso. O papel pedagógico do artista, não só no ambiente artístico, que às vezes é cheio de soberba, cheio de um vazio até. Eu percebo entre você um cérebro e um coração que estão na balança em equilíbrio. Como você vê isso? O papel pedagógico e educativo do artista. Então, pelo jeito, eu vou aprender com vocês a fazer perguntas. Respostas eu sei dar, mas perguntas eu não sei. Então eu digo para você o seguinte: no meu trabalho social, como é que eu procuro tentar que uma criança se apaixone pela música? Então eu chego lá e vamos supor que essa criança começou com a flauta doce. Então eu chego para essa criança, eu falo: você nunca vai estudar mais de 25 minutos na sua casa e nunca menos de 10, durante 3 meses. Porque eu não quero dar uma overdose para essa criança se decepcionar com a música. Achar que aquilo é algo que vai afetar a tranquilidade dela, que ela quer brincar, que ela quer jogar. Então, eu não quero que seja uma overdose. Aí aquela criança, se um dia ela estudou 8 minutos, já aconteceram vários casos, ela chega para os pais e fala: falta 2 minutos para eu estudar. Aí essa própria criança pede para estudar 15 minutos no mínimo. Então você coloca aquela criança no ambiente musical de uma forma que naturalmente ela absorve a música. Então esse é um trabalho que eu faço. E aquela criança tem que ser um elemento multiplicador. Em outras palavras, eu procuro sempre, pode ter 1000 formas de você expor a sua ideia. E como exemplo, eu sempre digo daquele cego que estava em Paris e ele ficava na rua esperando jogar as moedas. E as moedas não batiam. Até que um poeta, e ele estava escrito: eu sou cego, me ajudem. Aí um poeta passou
tirou aquela placa e escreveu. E ele percebeu que começou a pingar muitas moedas na cestinha dele. Não parava de pingar moedas. E estava escrito: é primavera em Paris e eu não posso ver as flores. Então tudo vai da forma como você leva a arte para a periferia e para os jovens. E é nessa forma que eu faço, de tal forma que aquele elemento multiplicador que vai ser aquela criança, ela entre na música sem perceber que ela entrou na música. De repente ela vai dormir e fala: falta 2 minutos para eu estudar hoje. E quase todas elas acabam fazendo os 25 minutos. Também eu não deixo estudar 26 minutos. Aí, até ela pedir. Aí ela vai pedir para que sejam 30 minutos naquela semana. Eu estou conversando com o maestro João Carlos Martins. Fazemos um rápido intervalo e já voltamos. Aqui entre nós de hoje, o maestro João Carlos Martins, que além de amar a música, o futebol, também tem o livro A Saga das Mãos, que conta a história surpreendente dos acidentes e de toda essa trajetória aí que ele perdeu os movimentos das mãos e acabou virando de pianista, se transformou em maestro. E nesse livro aqui, A Saga das Mãos, eu queria mostrar, aqui, maestro, é a sua mão depois... Antes da operação da mão esquerda com o tumor. Em que estado ela ficou. Uhum. E, por acaso, essa foto foi tirada, eu creio que foi uma tirada na China e outra em Paris. Mesmo assim, eu dava os concertos, mas você, aí foi quando os médicos falaram, acabou. Uhum. E aqui o senhor com o Rei Pelé... Batendo bola. Uhum. Nesse dia, o Pelé chegou e eu falei: Pelé, eu vi um filme, eu estava tomando um avião de Amsterdã para Pequim e estava passando um vídeo você falando: Deus criou Beethoven para a música e Pelé para o futebol. Passe a falar que Deus criou Bach para a música e Pelé para o futebol, porque Beethoven é o Maradona, quase igual, mas não é Bach. Uhum. E daí ele começou a aí usar... eu podia ouvir ele falando: Deus criou Bach para a música e Pelé para o futebol. Agora temos a pergunta do Carlos Domingues, maestro. Maestro, voltando à questão da educação, né? A parte da didática da música, ela ensina muito para várias idades. A gente pode se inspirar nos temas musicais, nas histórias que são contadas pela literatura musical e criar muitas histórias que a gente traz para a nossa vida real. Eu sei que o senhor faz palestras e utiliza a música e a história, claro, da sua carreira e as dificuldades que o senhor teve para motivar não só jovens, adultos, né, que não tiveram também, muitas vezes, contato com a música. Como é que o senhor utiliza essa interatividade da música com esse preparo, essa motivação, esse ensino para essas pessoas? Bem, eu faço a palestra, até eu brinco com o público antes, eu digo que na minha palestra, se uma pessoa chega atrasada e o segurança falar: por favor, não faça barulho, essa pessoa não vai falar porque já tem alguém dormindo. Nas palestras eu procuro sempre fazer uma palestra que na primeira parte eu conto a minha trajetória. A palestra começa eu lendo sempre as primeiras 30 linhas do livro,
que eu digo que eu estava no Barbican Center para entrar para tocar com a Royal Philharmonic Orchestra em 1998. E 3 horas antes, os médicos dos Estados Unidos me telefonaram, eles não sabiam que eu estava tocando naquela hora, e eles falaram, nós vamos cortar o nervo da sua mão, acabou aqui. E aí, quando o chefe do palco me chamou, eu dei o concerto inteiro e foi um concerto bárbaro. Mas eu chorava muito durante o concerto. No dia seguinte, eu fui tomar o avião para os Estados Unidos, para cortar o nervo, e aquele tinha sido o último concerto meu na minha vida. A atendente da British Airways, ela falou para mim, eu assisti o seu concerto ontem. Que maravilha, quando que o senhor volta para Londres? Eu olhei, eu parei, fiquei com os olhos cheios de lágrimas e falei, eu volto em breve. 6 anos depois eu estava regendo em Londres. Então eu começo a palestra assim e vou contando toda a trajetória. E aí eu volto a reger a orquestra. Eu começo regendo, primeiro passo um vídeo. Na segunda parte eu conto só histórias engraçadas que aconteceram comigo. Eu era tão focado na música, por exemplo, que eu, quando fui visitar a minha primeira namorada com 18 anos de idade, ela no Guarujá, eu falei que eu tinha carro, mas não tinha, eu fiquei o carro desse lado da balsa, pedi para ela me pegar do outro lado da balsa, aí eu saio do ônibus, eu vou correndo no ancoradouro, eu vejo que só tem essa distância entre a balsa e o ancoradouro, eu falei, meu Deus, eu vou ser pontual, dei o maior salto da vida, alcancei a balsa, mas derrubei umas 3 velhinhas para dentro. E aí o pessoal falou, você tá louco? Aí que eu percebi que aquela balsa estava chegando. Ninguém entendeu um louco correr para pegar uma balsa que estava chegando. Então, eu conto histórias que aconteceram. E na motivação, eu procuro mostrar que a música clássica não é o bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, a música clássica é aquela que vai perdurar para a eternidade. E você tem inúmeras pessoas, quando chegam pessoas falam, vou comprar um instrumento musical, vou estudar, e você acaba motivando pessoas que aos 40, 50 anos de idade nunca pensaram em estudar alguma coisa de música. Aí me mandam um e-mail perguntando que professor que eu posso ter, tal. Mais ou menos procurando mostrar que a música clássica não é o bicho de 7 cabeças, é a coisa mais fácil de chegar a qualquer pessoa. O senhor costuma dizer que faz da orquestra o seu piano. Isso. Como é que o senhor faz isso? Não, eu procuro, por exemplo, quando eu estou regendo, que é como se eu estivesse descobrindo as cores que eu quero, é como se cada músico fosse uma tecla. E aí eu procuro fazer as cores que eu acredito, como se tivesse um quadro, eu começasse a colocar minhas cores naquele quadro. Então as minhas interpretações às vezes são polêmicas, a nona de Beethoven que eu fiz agora, mas foi um negócio bárbaro, foi engraçado que eu entrei para reger a nona, e aí eu só estava estudando regência há 2 anos, aí na sala São Paulo lotada, eu olho em cima, o Neschling lá em cima de mim. Eu falei, pô, meu Deus, eu só agradeci o público, eu vi que ele estava lá, eu falei, vou quebrar o gelo. Eu olho para o Neschling e falo, ô Neschling, o que você está fazendo aí? Comecei a estudar regência há 2 anos, você já vem aqui ficar em cima de mim? Mas aí, claro que na hora que comecei a reger, eu esqueço de tudo, eu estou na música. No final ele foi o primeiro a gritar bravo e aplaudir de pé. Mas você tem que ter uma força interior muito grande. E sempre, nos seus concertos, o senhor dá uma... depois no final... Mata a saudade do piano, Isso, sempre eu toco alguma coisa. Por exemplo, aqui em Curitiba eu estou fazendo o 2º movimento do concerto em Lá maior de Mozart, 2º movimento do Si bemol maior, e vou tocando. Porque se você com um dedo, você consegue chegar no coração de uma pessoa, então a minha pergunta, eu gravei um CD agora só com 3 dedos. Até o Jô Soares, ele fez... ele que escreveu o texto, e o Jô escreveu, ele diz no final, é emocionante, quando eu li, eu telefonei para o Jô, falei, Jô, você que está me fazendo chorar agora. Ele escreveu, o João Carlos, para mim, é o artista que venceu a dor. Mas muito bonito o texto dele, entende? E eu gravei um CD, e em Nova York, na segunda parte, eu vou tocar piano. E não força muito esses 3 dedos? Quando termina, o senhor deve ficar bastante... É a mesma coisa que uma parturiente ter
quinto ou sexto. É doido. E para reger, memorizar tudo, maestro? Aí vai atrasando o Alzheimer. Você vai memorizando. Hoje eu fiz as contas, nós fizemos as contas com o pessoal da orquestra, 10 mil páginas que eu memorizei no ano passado. Nossa. Temos a pergunta do músico Marcelo Oliveira. Eu estou curtindo a coincidência das palavras, das perguntas, das respostas, que estão indo muito em coisas que eu penso para mim, né? Quando eu vejo, por exemplo, estou lá tocando numa roda de choro ou num concerto com a orquestra, e ter pessoas que ficam impressionadas com aquilo, e eu vejo, pô, mas eu me lembro quando eu não tocava nada, quando era tudo tão... o universo de impossibilidades só, né? E aquele dia a dia, esse ano estou fazendo 26 anos tocando clarinete, então o quanto que parece andar de bicicleta cada vez melhor só, né? Não fica uma coisa de... E eu acredito, para mim, que não foi uma questão de talento, mas só de continuidade, né? De uma perseverança, de um contato mesmo. Da oportunidade de dedicar minha vida a ter contato com o instrumento. E eu fico cada vez vendo que, quando eu trato dessa maneira com os alunos, o quanto que eles percebem que realmente que não é uma questão de talento, que se ele andar daqui até ali, ele vai estar com o ritmo, não vai estar mancando com a questão rítmica, que se tem condição de falar, tem controle motor para qualquer coisa. Entende? As capacidades da gente provada em todo lado, com o genoma, o quanto que nós somos parecidos por dentro, né? E que pode ter várias oportunidades diferentes. Mas o que o senhor acha para o senhor? O senhor acha que o senhor tem talento para música, que é uma coisa que é um talento para a vida? Eu diria para você, o caso de nós quatro. Nós quatro, eu conheço a história, claro que eu me informei um pouco antes do encontro nosso, eu sabia que eu ia estar com 3 feras. Nós quatro temos os 2%. Aqueles 2% de talento, isso eu tenho certeza. Seria uma falsa humildade falar que não tem os 2%. Só que o restante são os tais 98% da transpiração. Então, sem os 2% de talento, nada acontece. Mas sem os 98% da transpiração, também nada acontece. Então, eu diria que agora tem aquelas pessoas que elas vão ter talvez 1% de talento só, ou 0,5%. Aquelas podem estudar a vida inteira e nunca vão conseguir realizar. Agora, quando tem a medida certa, a medida do trabalho e a medida do talento, sai o profissional. Sai o profissional da música, é o caso de nós quatro, eu creio. Temos mais uma pergunta do pianista Plínio Oliveira. João Carlos, quando eu tinha mais ou menos 11, 12 anos de idade, que ali 3 anos brincando com o piano sempre foi um parceiro. Às vezes o pessoal pergunta assim para mim, quero estudar um instrumento, que conselho você dá? Eu sempre brinco dizendo, fique tão amigo dele que o dia que ele confiar que você não vai mais abandoná-lo, ele te ensina. Eu sempre brinco dessa maneira. E ali naquela época eu tinha uma vontade de ser padre. Eu queria ser religioso. Eu entendia que uma vida humana não tem significado se não houver um propósito para ela, e servir a Deus, então, era o maior propósito, seja lá o que for que essa palavra signifique para cada um. Isso é maravilha. Mas aí eu descobri a música e, apaixonado, eu brinco também, dizendo que seria um péssimo padre. Ia ser um padre namorador, ia ser um padre iconoclasta, de procurar o tempo todo destruir as crenças e tal, questioná-las pelo menos. A minha pergunta é, diante disso, qual é, na sua visão, a missão do artista? Para que a gente existe? Eu sei que aí fora, até as pessoas acham que a gente quer ser artista para ter fama. Uma vez eu perguntei para um grande artista brasileiro, eu perguntei qual era o caminho para o sucesso, e ele não entendeu bem o que eu estava perguntando. Eu estava falando de sucesso profissional, êxito e não fama. Mas ele deu uma resposta muito interessante. Ele disse que o caminho para o sucesso é não desejá-lo. Aquilo me ensinou também profundamente. Esse grande artista é ainda o Hermeto Pascoal, ele que me disse isso. Achei bem bonita a resposta. Eu lhe pergunto isso, o que é ser artista para você? Qual é o papel, a função ou o significado de ser artista na música? Ou ser artista, para quê? Eu acho que uma pergunta bárbara. E realmente, se você falar, por exemplo, que eu não tenho uma certa vaidade, se eu chego no aeroporto eu vejo que tem um reconhecimento, eu estaria mentindo. Mas se esta for a minha meta, aí eu estarei sendo falso com as artes.
com a minha música. Então, eu acho que a função do artista, em primeiro lugar, é entrar em palco como que aquele fosse o último dia da vida dele. E ele vai, naquele concerto, naquela apresentação, dar a vida de tal forma que ele tem que ter certeza que ele chegou no coração do público. Na hora que ele chegou no coração do público e estabeleceu aquele raio de identidade entre o coração do artista e o coração do público, você começou a cumprir a sua missão. Então, o que eu acho que é uma transferência de emoções que, de repente, por exemplo, eu estaria mentindo, como eu disse, estou num aeroporto, estou em qualquer lugar, vem pessoas falar, ô maestro, que bacana, que inspiração, que lindo, tudo mais, eu estaria mentindo que eu não fico com uma certa vaidade. Mas se eu estiver fazendo música para ter esse tipo de reconhecimento, aí eu sou um cara falso que eu não mereço nem ser artista. O artista tem que entrar num palco, tem que entrar em qualquer lugar, tem que entrar numa sala de aula e falar, eu estou dando a minha vida, mas esta pessoa vai fazer parte do meu exército de Branca Leone também. Puxando um gancho aí da fala do Plínio, que queria ser religioso, queria saber quem é Deus na sua vida? Bem, eu acho que sem um ser superior nada acontece. Eu, por exemplo, jamais entro em palco e peço a Deus para falar, eu gostaria de dar bem esse concerto, porque eu teria vergonha de fazer isso, porque Deus está muito mais preocupado com a guerra do Iraque e com a fome na África. O que eu toda manhã agradeço é a determinação que Deus me deu. Isso eu agradeço. Mas eu me sinto péssimo quando eu vejo jogador de futebol falar, achando que Deus vai ajudar a marcar aquele gol. Deus tem que se preocupar muito mais com o Iraque, com a África, com tudo que está acontecendo por esse mundo. E nem quando a portuguesa estava na segundona, o senhor não pediu ajuda a Deus? O que eu faço é o seguinte, se eu peço, eu faço figa. Eu faço uma figa, tá? Mas eu acho que eu tenho que agradecer a determinação e não achar que Deus vai estar preocupado se eu vou tocar bem naquela noite. Tem 2 filmes sobre a vida do senhor. Qual a diferença entre os filmes? O primeiro filme foi uma produção franco-alemã, que já está com 1,5 milhão de pessoas que assistiram na Europa. É um documentário bárbaro de uma grande diretora alemã, ganhou vários festivais pelo mundo, chama-se A Paixão Segundo Martins, Martins Passion. E o segundo filme, e esse filme acaba muito triste, porque acaba eu tocando o hino nacional para 1 milhão de pessoas no dia 1º de maio e me despedindo do piano. E o segundo filme já é na vida na regência, chama-se Sonho, porque a vida é feita de sonhos. E eu digo o seguinte, uma frase até de um amigo meu, a gente percorre o sonho, a gente vai desistir, a gente continua percorrendo. Um dia o sonho corre atrás de você. Muito bem. Muito obrigada por esse bate-papo, por essa conversa. Foi bárbaro. Muito falar com 3 pessoas com essa inteligência e ao lado da sua competência, a sua beleza, pô, o que eu quero mais da vida? Ah, que isso. Obrigada, maestro. Obrigada também aos nossos convidados que participaram do programa. Muito obrigada a você pela companhia. Eu espero você quarta-feira que vem. Até lá. Tchau.